hoje, então, nessa super quarta-feira, né, por conta dessas reuniões, aí a gente também coloca o Fed, né, o Banco Central Americano, que manteve os juros por lá, e aqui, né, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, que definiu hoje a taxa básica de juros. Eu vou conversar com a Tatiana Pinheiro, que é economista-chefe da Galapagos Capital. Muito bem-vinda. Olá, boa tarde, obrigada. Prazer em tê-la aqui com a gente hoje, viu, Tatiana? A expectativa, então, para essas decisões, né? Se o Copom vai manter, então, a taxa básica aí de juros estável, não é? Não vai avançar, vai continuar em 14,75% ao ano, ainda assim muito elevada, ou se vai subir 15%. Como é que você avalia, né, esse cenário mais provável que poderia ser? Olha, o Banco Central ele está num final de ciclo, né? Seja mantendo a taxa hoje em 14,75, seja aumentando em 0,25% e trazendo para 15%. Muito provavelmente é um final de ciclo. Nós estamos com a parte da turma que acredita que vem mais 0,25 e traz a Selic para 15%, porque o cenário o cenário inflacionário, o cenário relativo à inflação mudou muito pouco ou nada, eh, em relação ao que a gente tinha na decisão de maio, né. Então a inflação corrente estava muito distante da meta de 3%, a inflação estava rodando ali acima de 5%, continua rodando acima de 5%. As expectativas de inflação, o que o mercado espera, os analistas, os economistas projetam para a inflação 2026, 2027, 2028, estão no mesmo patamar, bastante distante da meta de 3, né? Assim, você não vê projeção próxima de 3 nem em 2028. E a atividade econômica muito forte, né, muito resiliente. Não foi só o setor agrícola, que já era esperado uma performance muito boa por conta da safra. Também o setor de serviços performando bem, consumo das famílias, né, pelo lado da demanda, também bastante forte, mostrando que a demanda agregada está forte, né. Então esse cenário muito parecido com o de maio sugere que o Banco Central ainda tem que fazer mais uma calibragem na taxa de juros. De qualquer maneira, para efeito de atividade econômica, 14,75, 15% faz pouca diferença. Então vai ser muito, né, o que eu costumo dizer, né, estou esperando 0,25, só que eu entendo que final de ciclo, a decisão é muito mais baseada no debate entre os diretores do que propriamente nas contas, né. Baseada, obviamente, olha-se lá a inflação, olha-se a atividade econômica, mas tem muito da arte de fazer política monetária. Então a gente vai ter que ver o que acontece com a decisão ali de hoje. Para efeito de atividade econômica, essa taxa de juros bastante elevada deve começar a aparecer os efeitos de desaceleração econômica agora, nesses próximos meses, né? Então deve trazer uma desaceleração bastante expressiva da atividade econômica e, com isso, uma inflação caindo, né? A gente já começa a ver a inflação no atacado já caindo, né? A parte de alimentos, a parte de industriais. A próxima etapa é isso chegar para o consumidor final, né? No varejo. Esperar todas essas etapas que você colocou ainda, tem muito chão pela frente. Essa decisão de agora, né, que deve sair no final do dia, depois aí do fechamento dos mercados, não é? E depois, nos próximos 45 dias, onde vão ocorrer outras reuniões aí do Copom. Ou seja, a gente tem muito chão pela frente até o final de 2025, mas também tem toda essa questão, quando a gente fala aqui, puxando para o nosso setor, uma taxa alta ainda, que mesmo que suba 0,25, mantenha 14,75, vá para 15%, enfim, se o ciclo de alta encerra hoje ou não, reflete em financiamentos, né? Reflete nos financiamentos para o agronegócio, dinheiro mais caro, mais recursos aí para uma equalização, para uma taxa mais acessível aí aos produtores, não é? Eu queria saber de você os desafios para o agro, sendo que você até já citou aí, a gente viu, a gente está vendo, né, uma safra muito recorde aí, não é, anunciada pelo levantamento da Conab, essa expectativa toda, mas a gente tem um plano safra prestes a ser anunciado agora no final do mês. Como é que a gente pode colocar uma taxa ainda alta? Né, o financiamento ele é ele é balizado pela taxa primária de juros no Brasil, que é a Selic, né. Então, seja o financiamento para o setor agrícola, seja o financiamento de outros setores,
já está mais caro, né. Agora, o setor agrícola especificamente, esse ano ele tem um ano super bom por conta do clima, né, o clima ele foi extremamente favorável, diferente, do ano passado, né, não teve El Niño, também não teve Laninha, eh eventos climáticos extremos também até agora, né, vou bater aqui na madeira, mas até agora também e muito provavelmente esse ano, pelo que a gente olha das agências meteorológicas, não está contando. Esse ano é um ano pelo Conab, pela safra apurada pelo IBGE, isso é um ano bastante positivo, de produção, não é tão bom como foi 2023, mas é quase lá, né, a gente teve aí uma questão de quebra de safra de café por conta do evento climático do ano passado, das queimadas, mas realmente olhando todas as outras, produções vão muito bem, obrigado. E o setor agrícola, diferente de outros setores, é o único setor na economia brasileira, de acordo com os meus modelos, que cresce em produtividade, né. A gente tem aí um plano, dentro do setor, né. Então é um setor que está constantemente investindo, está constantemente crescendo em produtividade há 30 anos, 3 décadas, essa produtividade só aumenta. Então, a realidade do aumento de do financiamento, do custo do dinheiro, isso não dá para fugir, né. Mas, assim, é muito mais fácil de ser enfrentado quando você está num setor que tem aumento de produtividade, que tem um planejamento que já existe há décadas, tem todo o empenho, uma profissionalização, do que setores que estão andando de lado aí, que é os demais setores da economia, o industrial, o de serviços, né. Então, essa tecnologia de ponta, que a gente tem na agricultura brasileira, né, esse contínuo investimento que o agricultor brasileiro faz, né, isso que leva a gente ser, o principal, produtor em várias culturas, se não um dos principais, eh, fornecedores em várias culturas e dá destaque para o Brasil. Então, eu acho que lógico, né, vai ser afetado a taxa de juros, a política monetária é para isso mesmo, para conter a economia, para conseguir só assim a gente consegue, baixar a inflação, mas vão ter setores que vão desempenhar melhor que outros, né. Eu vejo o setor agrícola, por todo o investimento, por todo o desenvolvimento, por toda a produtividade, desempenhando e conseguindo, superpassar essa questão, que é temporária, do aumento de financiamento, né. Eu acredito que no final do ano, começo do ano que vem, o Banco Central já começa a cortar juros e a gente já vai ter um outro patamar de juros ao longo de 2026, né. Então esse aperto monetário ele é temporário, né. E essa produtividade do setor agrícola vai fazer com que o setor desempenhe comparativamente melhor do que outros setores na economia. Tudo a gente está falando, né, nessa parte temporária e os investimentos também. Você acredita que mesmo lá na frente que venha a cair, né, a Selic, nesse primeiro momento os investimentos eles podem estar afetados? No primeiro momento de alta de juros, sim, né. Tem que pensar em política monetária, né, como é que ela é pensada, né, para que ela serve no caso da nossa economia, que a gente tem meta de inflação, né. Então a gente tem um instrumento de política monetária, instrumento de juros, que é usado para fazer com que, se a inflação está abaixo da meta, né, você estimula mais a economia para trazer a inflação para a meta. Se a inflação está acima da meta, que é o caso agora, você desestimula a economia para trazer a inflação para mais próximo da meta, né. Nesse momento a gente está aumentando, né, aumentou os juros, mais de 400 pontos desde setembro do ano passado, e é justamente para conter demanda. E aí conter demanda doméstica, que eu estou falando? Conter consumo, conter investimento, né. Então, nesse momento, você tem esse efeito, né, de contenção de investimentos, de contenção de consumo, e é positivo que ocorra, porque só assim que a gente vai conseguir fazer com que a inflação volte aí e fique mais baixa, né. Agora, tem efeitos diferentes para cada setor.
O setor agrícola, que é o agropecuário, que é o seu ponto, dada a produtividade, né, o crescimento de produtividade que você tem todos os anos no setor, essa pesquisa em desenvolvimento, esse investimento muito provavelmente vai sofrer menos com a alta de juros do que outros setores, entendeu? Por quê? Porque é um setor extremamente rentável. Né, então ele ainda apesar do custo do dinheiro, apesar da taxa de juros alta, ainda é um setor que chama, que vale a pena investir dada a produtividade, é esse que é o ponto que eu estou falando, entendeu? A taxa de juros subiu para todo mundo, né, vai ter setores que não vai ser interessante investir. O setor agrícola, ele continua sendo interessante investir, principalmente para os resultados, principalmente devido aos resultados desse ano, né. Tá certo. Tatiana, eu queria muito agradecer a tua análise hoje aqui com a gente no nosso jornal o Agrotarde. Vamos acompanhar, então, agora no fim, né, do dia, né, essa decisão do Copom, né, que deve sair depois das 6h30, né, ou depois até do fechamento do mercado. Tatiana Pinheiro, obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade para a gente voltar a falar aí de economia, né, e os seus reflexos aqui para o nosso setor e para outros setores, o serviço também, que acaba sendo muito importante. Obrigada, viu? E até uma próxima. Obrigada, boa tarde e até uma próxima. Até, tchau, tchau. Tchau, tchau. 16 horas.